Amém. Glória a Deus. Amém? Você está feliz? Amém? Isso, mesmo com chuva, né? E anda chovendo, não sei aqui, mas lá em Xerém está chovendo com força. Hoje foi o dia todo essa chuvinha, mas glória a Deus, certo? É ruim para o vendedor de picolé, não vende nada. Você vende picolé? Nem eu. Então vamos orar pelo vendedor, certo? É igual o bêbado, estava no avião, deu uma pane, e a mulher do lado dele, desesperada, começou a gritar, e disse, vai cair, vai cair, vai cair, chorando, e ele está tranquilão. Ela falou, moço, o avião vai cair. Ele falou assim, minha senhora, esse avião é da senhora? Ela falou, não. Ele falou, também não é meu. Então que se dane, certo? Mas preste atenção, é só para quebrar o gelo enquanto o pessoal estava recolhendo a oferta. Eu quero conversar com vocês nessa noite, diante de tudo aquilo que já ouvimos, sobre possibilidades, o ano das possibilidades. Quarta-feira agora é a quarta-feira que inicia o último ciclo de 7 semanas até o final do ano. E na quarta-feira agora nós estamos abrindo uma campanha. Vai estar pregando, pastor Rafael de Oliveira vai estar pregando na quarta-feira, abrindo esta campanha. Uma campanha que vai nos preparar para possibilidades. A possibilidade, ela ainda não é a concretização do que eu quero. Ela é uma situação que vai viabilizar. Isso é uma possibilidade. Por exemplo, você gostaria de ir a uma final de campeonato no Maracanã e você não tem dinheiro, você não tem recursos para ir. Alguém então te dá um ingresso. Você já foi? Não. Você apenas ganhou o ingresso possibilita a sua ida, mas ele não é a sua ida. No dia do jogo, você vai precisar se deslocar, você vai precisar entrar numa fila, se programar para que aconteça. Mas ganhar o ingresso é apenas tornar possível o seu desejo, mas não é a concretização. Eu quero que você entenda que Deus é um Deus de possibilidades, mas que a realização depende mais de nós do que dele. Tornar possível não é realizar. Nosso Deus torna possível a nossa vitória. Mas a nossa vitória não depende dele. Ele criou a possibilidade. Olhe bem, nós tínhamos condições de ter um encontro com Deus e receber de Deus a salvação? Sim ou não? Não. O homem estava perdido pelo poder do pecado. Deus então cria uma possibilidade de salvar, que é Cristo Jesus. Ele é a possibilidade. Se ele fosse a salvação em si, e não a possibilidade, você não precisaria fazer nada. Você não precisaria crer, você não precisaria buscar a santidade, você não precisaria de nada. Ele é a salvação e pronto. Se ele é a salvação, você já está
e não precisa fazer, mas é assim que funciona? Não. Deus tornou possível o nosso encontro com Ele através de Cristo. Ele criou a possibilidade de um dia estarmos com Ele em glória. Cristo é a possibilidade de salvação. Ele conquistou essa possibilidade na cruz do Calvário. Se Ele não fosse possibilidade, estaríamos todos salvos, sem fazer nada e pronto, está tudo certo. Então eu quero conversar com você. Por quê? Porque hoje talvez você precisa entender que Deus pode dar a você uma possibilidade. Ela vai ser a parte de Deus, mas os fatos não se tornarão realidade sem a sua atitude. E eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Amém? Amém? No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo disse: Maria, não tenha medo. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome Jesus. Ele será grande e será chamado filho do... O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá... Olha o versículo 34. Perguntou Maria ao anjo: como será isso? Se sou virgem. Feche os seus olhos, não feche a sua Bíblia, não. Pai, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero que eu vou começar por esse texto. O anjo chega a uma jovem na cidade de Nazaré. E o anjo traz de Deus uma mensagem. O anjo traz de quem a mensagem? De quem? O anjo aborda Maria e diz: salve, agraciada. Você achou graça aos olhos de Deus. E eu vim trazer a você uma mensagem. Você vai ficar grávida, dará luz a um menino, porás o nome de Jesus, e ele vai salvar o povo. Ele terá um reino que não terá fim. Entendeu, Maria? A mente de Maria recebeu a mensagem e encontrou um problema. A mensagem é impossível de se tornar realidade. Não há precedentes que faça a mente de Maria comparar o que o anjo lhe disse. Ninguém que Maria conhece em toda a história de Israel, mulher nenhuma, das grandes às pequenas, nem Sara,
nem ninguém, nem Rebeca, nem Raquel, nenhuma das mulheres que ela conhece a história, que está familiarizada com os fatos de Israel. Mulheres encontraram problemas para gerar filho, como Sara, esterilidade, ela enfrentou. Menopausa, ela enfrentou. Velhice, ela enfrentou. Mas ficou grávida de quem? Que Sara ficou grávida? De quem? A Sara ficou grávida de quem? Isso. Do Abraão. A Rebeca, mulher de Isaac, também era estéril. Mas ficou grávida de quem? Do Isaac. E a Raquelzinha, mulher do Jacó, também era? E ficou grávida de quem? Do Jacó. Maria não conhece nenhuma mulher que ficou grávida virgem. Ela conhece mulher que ficou grávida estéril, ficou grávida velha, não é? Mas ficou de um homem. Quando o anjo diz para Maria: você vai ficar grávida, ela perguntou ao anjo: falei uma coisa para você. Eu imagino o desconforto dela em perguntar. Porque quem está trazendo a mensagem, quem é? E quem é que mandou a mensagem? Mas apesar de ser um anjo e a mensagem vir a mensagem enfrenta um problema sério. Qual é o problema? A possibilidade. Quando Maria analisou os fatos, ela falou: ô, sou Gabriel, não é que eu não confio no Senhor. O Senhor é um mensageiro bom. Mas tem um negócio aí. Como vai ser isso? Eu sou virgem. Sou Gabriel. Você está entendendo? Isso não vai rolar. O senhor deve ter vindo na casa da Maria errada. Tem uma Maria aí casada, direitinha, pronta para ficar grávida. Mas aqui não vai rolar. Porque eu sou, e isso é impor. Eu não conheço ninguém. Você conhece alguém, seu anjo? Podia até perguntar ao anjo: você conhece alguém? Quem ficou grávida sem marido para fazer? Ninguém. Isso é impor? Aí o anjo disse: o anjo deve ter pensado: eu estou entendendo você. Realmente isso é impor? Mas para Deus não é impossível. E eu vim trazer uma mensagem e quando é Deus, Deus é capaz de chamar à existência aquilo que não. Isso. Você precisa de uma válvula nova para o seu coração. E para botar uma válvula nova tem que operar você. Dá para botar uma válvula nova, dá para botar um stents. Mas uma válvula nova sem fazer nenhum furinho em tu. Dá para botar? Mas se Deus quiser, Ele coloca. Você pode sair daqui hoje curado do seu problema cardíaco. Não é? Porque Ele pode chamar à existência aquilo que não existe. O anjo falou: vai engravidar. Maria falou: como? Só quer saber como? Que eu estou na dúvida. Como? Ela queria uma resposta. O anjo não disse como. O anjo só disse a ela: deixa eu falar uma coisa para você, Maria. Sabe a sua prima Isabel, que está lá nas montanhas, que está velhinha e que é estéril?
vou logo avisando para tu. Tá grávida, menino. No sexto, gente, como a informação era precária. É ou não é? 6 meses grávida, uma prima não sabe que a outra está grávida. Isso aqui é falta de consideração. Não, era comunicação precária. Certo? O anjo falou. O que o anjo está dizendo para Maria? Quando ele diz, para que ele vai falar de Isabel? Por que o anjo está enfiando Isabel na conversa? Porque Maria precisa de... Precisa de quê? Provas. De que Deus pode... Deus está dando provas para ela. Maria, a sua prima Isabel, mulher do Zaca, não é verdade? Ela não pode ficar grávida porque e já está, mas está grávida no 6º mês. Eu gosto disso. Você precisa de um milagre? Você precisa de um milagre? Isso. Seu milagre é difícil? Isso, até porque se não é difícil, não é milagre. Se você se vira e resolve. Se você precisa de milagre é porque é difícil. Mas pastor, é muito difícil. Dá uma olhada quem está do seu lado. Escuta os testemunhos da igreja, que você vai descobrir que testemunho é prova que Deus está te dando de que Ele pode fazer. Você está entendendo? Alguém vem e conta. Fique de olho no que Deus está falando através das pessoas. O que está acontecendo pertinho de tu. Porque se está acontecendo pertinho de tu, é só esperar um pouquinho que já acontece contigo. O anjo diz, a sua prima Isabel está no 6º. Maria falou, joia, cumpra-se em mim. E o anjo rapou fora. O que Maria fez? Foi visitar Isabel. Tirar essa prova a limpo. Olha, parece falta de fé, não parece? Não, é porque se Deus está dando prova, vai ver. Pastor, meu casamento está acabado. Procura saber de quem o casamento estava acabado. Escuta a história, menina. O seu estava acabado. Deixa eu te mostrar o meu. Como é que o meu estava. Olha, aí você fala assim, o seu estava assim? O meu marido tinha um amante, o seu tinha 3? Que isso? Sério? Pois é, menino. Aí você começa a descobrir o que Deus está fazendo. Para que você creia que Ele pode fazer na sua vida também. Maria vai lá para as montanhas. Para muita gente isso é falta de fé. Para mim isso é pesquisa de campo. Maria vai lá nas montanhas para visitar Isabel. Quando ela chega, que ela está chegando, a criancinha no ventre da Isabel pulou, mexeu. Isabel falou, chegou aí uma abençoada, viu? Que está no seu ventre. Olha só, Maria acabou de chegar. Está trazendo o Salvador. Maria falou, como é que você sabe disso, menino? Falou, porque quando você chegou aqui, o bichinho estava aqui em mim. Saltou. Maria falou, está grávida mesmo. E eu também estou. Porque ela falou que o bichinho saltou lá, porque o bichinho está outro bichinho aqui dentro. Então, na verdade. Gente, isso para mim é sensacional. Porque isso mostra que o Deus que nós servimos é um Deus de impossível. Hoje você pode olhar e dizer como Maria, como pode eu pagar essa dívida? Como pode eu ficar curado dessa doença? Como pode eu resolver essa situação? Você não pode. Mas o Deus que você serve, que nós servimos, pode fazer. Você está entendendo? É um Deus que cria possibilidade. Maria ficou grávida ou não ficou? Ficou ou não ficou? Ficou. Era possível? Era possível? Não. Mas ela ficou. Mas era possível? Mas ela ficou. Mas era possível? Mas ela ficou. Não era possível, mas ela... Isso significa que se Deus fez na vida de Maria, pode fazer na minha e na sua vida.
o que você hoje vê como impossibilidade. É assim. E isso não é só com ela, não. Abra sua Bíblia em João. Deixa eu te mostrar outro texto. Eu acho que é 6, João. Se não for, está perto. João, capítulo de número 6. Isso mesmo. Versículo de número 8. Diz assim, ó. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro tomou a palavra. Aqui está um que tem o quê? 5 pães de cevada aí, mas olha o final da frase, o que ele disse? O que ele disse? Mas que é isso? Para tanta gente. Dá uma olhadinha para mim aqui, rapidinho. Tinha mais de 5.000 pessoas para comer. Crente. Então tem que ressaltar isso, que isso é. Até buffet hoje pergunta. É ou não é? Mas eu queria organizar uma festa. Qual a fé professada pelos convidados? Nós seguimos Jesus, 10% a mais. Aí, põe. Porque crente é igual o gafanhoto, passou, comeu. É ou não é verdade? E ainda leva para casa. Jesus é que ensinou isso. Toda a multiplicação dos pães acabava, ele falava o quê? Junta tudo e vão levar. Por isso que os crentes levam sacola para a festa. Olha aqui para mim. Mais de 5.000 pessoas para fazer uma refeição. Jesus pergunta assim, o que nós temos aí? O André, irmão do Pedro, falou, Jesus, tem um garoto aí, tem 5 pães, e 2, deve ter falado baixinho, está todo mundo com fome. Ele não sabe o que Jesus vai fazer. 5 pães e 2 peixes. Mas olha o final da frase. Mas o que é isso, né? Para tanta gente. Ou seja, 5 pães e 2 peixes alimenta 5.000? Nem se for ateu. Quanto mais crente. O próprio André finaliza o texto com uma frase de impossibilidade. Mas que é isso, né, Jesus? Para tanta gente. Tem mais nada, não. Isso não dá, não tem jeito. Jesus falou, traz aqui para mim. Eu já brinquei com isso aqui. Eu imagino o garoto sendo chamado para entregar. Que felicidade que ele estava para encontrar com Jesus, para entregar, eu não sei. Jesus era o orador, ele era o centro das atenções. Não se esqueça que era um garoto. Pensa, um menino com a história de que conversou com Jesus. O chefe dos crentes mandou chamar ele. Pensa quando alguém falou, Jesus está chamando você lá, menino. Dá um pulinho lá. Pensa ele. Caramba, vou falar com ele. O que será que ele quer? Falar comigo. Jesus olhou e falou, perdeu, maluco. Mão na cabeça. Passa o pão e o peixe. O que o menino pensou? Está com fome. O meu pão e o meu peixe vai alimentar quem? É isso provavelmente o que ele pensava. Ele jamais pensou que o pão dele e o peixe ia alimentar uma, porque para ele e para qualquer um isso era impossível. Você consegue entender que o que está na sua mão é impossível? Mas se o que está na sua mão passar para a mão do Senhor, é possível?
Se você passar o controle da tua família para as mãos do Senhor, você já tentou controlar seus filhos, sua mulher, suas finanças. Você tentou, porque você é responsável, quer resolver, mas tem hora que não dá, meu filho. Quando não dá, não tenta, porque vai cansar, vai criar desapontamento. Era possível alimentar? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas Jesus pegou e falou para o discípulo: divide a turma, senta de 50, 50, 100, 100. Organiza esse troço que nós vamos dar de comer para esse povo. O discípulo deve ter pensado: 5 pães e 2 peixinhos. Alimentar esse povo todo. Quero ver como é que isso vai acontecer. Não é possível. O que você precisa entender, e eu também, é que o impossível... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vou contar um testemunho. Aqui também é a minha igreja. Então eu conto. Não conto isso fora, porque as pessoas podem não entender. Mas preste atenção. O meu telefone toca. E alguém me diz assim: Pastor Cláudio Duarte, o senhor está recebendo o convite de um presidente de uma nação africana para fazer um evento aqui na África, porque ele admira o seu ministério. Eu não sei para você, mas para mim isso é impossível. O presidente de uma nação conhecer o Claudinho de Xerém. Mas suponhamos que ele conheça. Daí tudo bem. Certo? Para mim já é um absurdo. Ouviu alguma mensagem minha? É um absurdo ao quadrado. Quer me levar para fazer um evento lá? Aí não é nem mais absurdo. Aí é o cúmulo do absurdo. Pois é, aconteceu. O que eu quero que você entenda é que para Deus não existe impossibilidade. Ele faz o que quiser. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda é: não era possível Maria ficar grávida, mas ela ficou. Não era possível 5 pães e 2 peixinhos alimentar uma multidão, mas alimentou. E quem é o Deus que engravidou Maria? Quem é o Deus que multiplicou os pães? Quem é? Quem é? Respondeu certinho. Quem é o Deus que fez tudo isso? O seu Deus? Pois é o meu também. O seu Deus é o Deus que fez isso com Maria e fez isso com os pães e peixes. Se esse é o seu Deus, Ele pode entrar com providência a seu respeito e fazer por você o impossível. É isso que nós precisamos entender. Mas pastor, não é ilógico? Sim, é ilógico. Se você não acha lógica nem possibilidades, investigue. Faça como Maria, suba as montanhas. Pergunte na igreja. Observe quem vai ficar de pé quando o pastor lê aqui o testemunho e diz: levanta a família tal, levanta fulano de tal, levanta fulano de tal. Se você precisa de provas, não fique envergonhado não. A igreja oferece provas a você. Olhe para a pessoa que levanta e no final do culto vai até ela e diga: como é que é esse negócio? Tu ganhou um dinheiro lá do pastor Marco, do pastor Paulo, para falar que recebeu? Subornaram você? Como é que é isso? E aí a pessoa vai te contar a história dela. E aí você vai ver que tem provas que Deus está fazendo
que tem provas que Deus está agindo, que tem prova que Deus está curando, que tem prova que Deus está fazendo milagres. E aí você vai descobrir que Ele pode fazer por você também. Não tem problema nenhum em criar você uma dúvida em meio à impossibilidade. O que você não pode é negligenciar que tem provas a favor de Deus. Tem gente que diz: ah, pastor, sabe o que é? Se eu quiser provas, então eu não tenho? Menino, o troço é impossível. Sua mente é uma mente também humana, carnal. Se você não precisar de provas, o anjo não tinha falado. O pessoal gosta de usar Tomé. Ah, pastor, Tomé. Tá bom, é Tomé. Fala para mim de todos os discípulos bonitinhos de Jesus. O Pedrinho, o Joãozinho, Tiaguinho, essa turma mais próxima. Qual deles poderia dar um testemunho mais fiel do buraquinho na mão de Jesus? O Tomé, que botou o dedinho. Minha mente pensa essas coisas. Menino, eu não posso querer provas? Eu posso querer. Isso não é sinal que eu estou duvidando. Eu estou querendo ver. E se você quer prova, meu filho, do que Deus está fazendo é muita coisa. Amém? Muita, mas muita. Sabe o que é muita? Certo? De gente que está sofrendo muito mais do que você. Certo? O problema é que as pessoas acham que é vergonhoso. Faço não. Olha mesmo, fica com os olhos abertos na hora dos testemunhos e vê quem está falando. Fui, vivi, e vai lá. Eu vou, de vez em quando eu pergunto. Curou você, meu filho? Como é que é o negócio? Tem exame aí que curou? Tem não, né? Então vai fazer de novo, depois me mostra. Mas eu curei não, mas vai lá, faz aí, traz aqui pra gente. Lá na igreja eu falo: pastor, fiquei curado, ficou? Então vai lá e faz de novo. O senhor não acredita não? Eu falei: como a história é sua, eu nem precisaria acreditar ou não. O milagre não é meu, é seu. Certo? Mas faz lá, traz aqui para a gente. Que o milagre com papel é um milagre com provas. Está aqui. Aqui tinha um tumor. Aqui não tem tumor. Mas cadê? Sumiu. O médico, sabe o que o médico falou? De uma pessoa que é assim. É um pensamento positivo. Expulsou o tumor. Eu falei: gente, um pensamento positivo expulsou o tumor. Eles botam cada apelido no Senhor: pensamento positivo. Segura essa. Diga. Olha lá, está ali, ó. Foi curada de câncer. Olha lá, o cabelo cresceu, está lá. Aí. Muito obrigado, querido. É uma prova viva. Está sofrendo um câncer. O médico falou: vai morrer. Vai ali. Aí, irmão, você também ia morrer? O que o médico falou com você? Como é que foi? Ela falou: menina, eu ia morrer também. Os cabelos caiu. Fiquei zonzo quando fiz o tratamento. Mas eu vivi as provas estão aí, ó. Você não vê se você não quiser. Você está entendendo? Elas estão aí. Posso escutar um amém? Amém. Isso. Deixa eu usar, que a gente está em cima da hora, eu ainda quero usar mais 2 textos. Um está no 2º livro dos Reis. Precisa abrir, não. Depois você lê em casa. Eu não sou obrigado a ler tudo aqui. Presta atenção. Uma mulher que o marido morreu foi procurar o profeta Eliseu. Preguei sobre isso esses dias aqui. E o Eliseu pergunta a ela: o que a senhora tem na sua? O que ela falou? Eu não tenho nada. Aí ela lembrou: nada senão
uma botija de azeite. Mas continua sendo nada, porque a botija de azeite, ela paga a dívida? Paga? Não. Então, ela diz, eu tenho, mas não me serve de nada, porque não resolve o meu problema. É o que eu tenho. Uma botija de... Não era isso que ela tinha. Ela tinha uma botija de azeite, ela tinha 2 filhos, ela tinha uma casa para morar, ela tinha bons vizinhos, ela tinha saúde, mas normalmente quando você está em crise, você não vê nada do que tem. Você resume o que você tem a uma miserável esperança. Só tenho... Não, filho. Você tem 2 filhos. Esqueceu? Você tem a vida que o seu marido não tem? Mas porque ele morreu. A senhora tem vizinhos que vão te emprestar vasilhas. A senhora tem uma casa para morar. A senhora tem um Deus. Mas não. As pessoas se prendem àquilo que não tem. Tenho nada. Foi isso que ela disse. Eu não tenho nada, mas eu entendo por que ela disse. Porque para ela não adianta nada ter aquilo. Aquilo não resolve seu problema. Só que Eliseu disse, pede vasilhas. Não pede poucas não. Entra. Fecha a porta. Você e seus 2 filhos. Peça aos seus filhos para trazer as vasilhas e jogue da vasilha que tem azeite para encher todas as. Isso é matemática. Isso é desafiar a ciência exata. Um recipiente menor jamais é capaz de conter um líquido para encher um recipiente maior. É como se eu conseguisse encher esse recipiente aqui embaixo com esse aqui. É possível? É possível? Isso é impor? Pois é, foi isso que Deus tornou possível na casa da mulher. Isso é impossível. Isso desafia tudo. Um recipiente menor encher o maior. O texto diz que um pouco de azeite encheu todas as vasilhas. Isso era impossível. Impraticável. Não dá. Isso não pode nos convencer. Como é que pode isso? Isso é um absurdo, pastor. Vocês crentes acreditam nisso? Vocês são capazes de acreditar que se de 1000 tirar 100, 900 rende mais do que 1000? Vocês são loucos. Isso é uma insanidade. Isso não funciona na matemática. Não tem lógica. Esse é o problema. O problema é que o Deus que nós servimos é um Deus das impossibilidades. As impossibilidades têm que existir para Ele criar a possibilidade, o milagre. A mulher pagou a dívida com vasilhas cheias por uma vasilha menor do que as outras. Eu entendo. Quando alguém me diz, Cláudio, eu
não acredito nisso. Eu entendo. Porque eu só acredito porque o Espírito Santo me convenceu. Eu só acredito por quê? Porque eu descobri que abrir mão de algo que não é meu e devolver a Deus faz Deus abençoar o que ficou na minha mão. Eu só acredito porque eu vejo e ouço testemunhos como aquele que está ali, de pessoas que viveram e continuam vivendo seus milagres. Mas sabe o que é? Nos ensinaram que processo investigativo com Deus é ausência de fé. E não é não, meu irmão. É fatos. É fatos. Quando o discurso era feito no Velho Testamento, o Deus que tirou o povo da terra do Egito, o Deus que mandou as pragas, o Deus que abriu o mar vermelho, o que era isso? No discursos dos patriarcas, provas do que Deus tinha feito no passado. E quase sempre a frase terminava: e o Deus que fez é o mesmo Deus que faz. As provas estão aí. Casamentos restaurados, as coisas estão acontecendo. Agora eu tenho que entender, eu tenho que respeitar a fragilidade, certo? Da mente humana. Que vamos racionalizar, tudo. Eu tenho que respeitar isso. Poxa, pastor, eu gosto do seu ministério, eu gosto da igreja, eu venho às segundas-feiras, sabe? Mas eu não consigo entender isso não. Isso é muito complexo. O senhor está abordando coisas que vão contra, sabe? Eu não sou alguém que não sou esclarecido, eu estudei, poxa. Eu tenho meus questionamentos. Eu tenho que respeitar tudo isso. Eu respeito tudo isso. Agora eu preciso te dizer uma coisa. Tem provas para justificar o que eu estou falando. Tem fatos no meio da igreja, perto da sua casa, que justifica. Tem gente que ganha muito menos que você e faz muito mais do que você, porque Deus abençoa o dinheiro que está na mão dessas pessoas. E você sabe disso. Tem gente que tinha tudo para viver uma vida ruim, mas vive uma vida boa, porque serve um Deus todo-poderoso, onde entregou tudo nas mãos dele. Esses dias eu vi um cara falando comigo da mãe dele. Ele disse: cara, eu não consigo entender o que minha mãe faz. Eu ganho 5 vezes mais que ela. Mamãe acabou de comprar um apartamento agora. Eu nem casa própria eu tenho. E eu falei: já perguntou a ela o que é? Você acredita que ela fala que Jesus, a fidelidade dela? E eu falei: o que você acha? Ele falou: não é, Cláudio. Eu falei: mas o que é? Eu não sei. O que é? Eu não sei. Mas não é, Cláudio. O que você acha? Aí você quer saber o que eu acho? Eu acho que sua mãe tem razão. Mas como, Cláudio? Como, Cláudio? Cláudio, ela ganha 2,5 salários. Cláudio, faz as contas. Eu falei: se eu fizer, eu vou acabar igual você. Pelas contas não dá, mas por Deus dá. Você está entendendo? Na visão humana não dá certo, mas para Deus dá. Mas pastor, como é que é? Não sei, filho. Não sei. Eu sei que Deus faz tudo certinho. Aliás, esses dias eu estava lembrando de um troço na Bíblia, que eu vi como é que Deus me dá exemplo. Olha só. Eliseu chega numa fonte de água amarga. Ele manda jogar o quê? Um prato de
De quê? Sal. Para a água ficar doce. A água está amarga. Joga o quê? Para a água ficar. Eu me atrapalho. Aí eu estava lembrando, quando eu era menino, que minha avó falava um negócio para mim, quando eu ia lá na casa dela. Tinha duas coisas lá que eu gostava muito, caju e coco. E minha avó falava assim, filho, quando você quiser fazer xixi, faz onde? Onde? No pé de coco. Para a água ficar... Isso, o sódio do xixi. O sal. Já viu gente que marra sal grosso numa meia e joga lá em cima do pé de coco? Chove. Falei, gente, o Liseu, sal para ficar doce. Só o senhor mesmo para fazer isso. Você nunca tinha pensado nisso, né? Nem eu. Vou fazer 50 anos e descobri isso, tem um mês e pouco. Olha como é que nós somos burros. Vivendo e... Meu filho, eu vim aqui só para te falar uma coisa. Eu não sei o que você está sofrendo, não sei o que você está precisando. E talvez você não esteja precisando de nada hoje. Só estava vindo aqui para ouvir uma palavra de prevenção. Para a hora que precisar, tá aí. É isso aí, aquele dia que eu estava lá. Aquele dia eu estava lá, não é? Já estava lá, não era à toa. Isso. Para botar em prática. Deus é um Deus que faz o impossível virar. Por quê? Porque Ele gosta. Ele gosta quando um médico diz assim, tem 2, 3, 9 fora, 4, 2 meses. 2 meses você morre. Aí Deus olha e diz assim, vai viver 100 anos essa praga. E pronto. O médico morre. O médico morre e você vai no enterro dele. Isso é que é legal, gente. É assim que eu me divirto. Olhando para um Deus que pode fazer o que quer. Taca a pedra no Egito. Quando eu vejo Deus pedrejar, eu lembro dos Black Bloc. Na verdade, eu fico doido. A minha mente viaja nesse troço. Se você olhar as pragas do Egito, aqui, é uma reação em cadeia. É Deus humilhando. E quando dá as perebinhas? E tudo só dá no Egito, lá na terra. Não. Onde o povo de Deus está lá. Tem coceira aí, tem não. Ranzinha também tem não. Ficou escuro só lá. Morreu o primogênito, também tá, o negócio está tudo lá. Meu irmão, Deus faz o que? Do jeito que? Mas saiba de uma coisa, Ele pode fazer o quê? Ele pode fazer? Fala assim, tudo. Deus pode fazer? Tudo, basta querer. E se Ele não quiser? Aí, deu ruim. Esse dia uma moça falou assim, pastor, o diabo fechou a porta, o que eu faço? Falei, fala com Deus. Por quê? Porque Deus abre. Abre, pastor. Falei, abre. Perigoso é quando Deus fecha. Que aí pode ir lá no centro de Macumba, falar lá pro guia lá, Deus bem fechou a porta. Dá para abrir? Eu imagino lá o santo, diabo, sei lá quem é. Quem fechou? Foi Deus que fechou? Que Deus? O Deus dos crentes aí? Você quer matar o que para ele abrir? Eu vou matar uma galinha preta para ele abrir. Pode matar até um elefante, maluco.
Se Deus fechou. Ninguém abre não, só Ele. Então você está com medo de quê? Quanto Israel não vale encantamento. É o nosso Deus, meu irmão. É o nosso Deus, é o nosso Deus e é o nosso Deus. Ele é um Deus que faz tudo. Você pode ficar de pé? Isso, fique de pé. Isso. Fala para quem está do seu lado. O seu Deus é o meu Deus? Hã? Então fala assim, se o seu Deus é o meu Deus, você vai tirar a onda. É isso aí. Isso aí, fecha os seus olhos aí. Ficou bonita a igreja, parabéns, viu, pastor Marco? Olha. Ficou. Telão assim de frente. Antigamente o telão era meio assim. De lado, telão pavesco. Tô brincando. Ficou legal, viu? Puxa vida. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Tem uma coisa que é impossível. Impossível. Ter o seu nome escrito no livro da vida. Primeiro, porque você não merece. Segundo, porque você não consegue parar de pecar. Mas Deus tornou possível. Ele tornou possível. Mas é você que decide se vai se tornar uma realidade. Ele criou a possibilidade. Mas a possibilidade diz assim: para que todo aquele que nele crer, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Há a possibilidade de ser filho? Sim. Mas a decisão é sua. Apesar dos questionamentos, das interrogações, das dúvidas, das crises existenciais, das frustrações, da falta muitas vezes de entendimento, sobre todas essas coisas, há o poder do Espírito Santo de Deus que age para mostrar a você que é possível. E se nesta noite você descobriu que a possibilidade para você voltar para os caminhos do Senhor, a possibilidade para você ser feito filho de Deus, a possibilidade de Deus entrar com providência a seu respeito, mas ainda é apenas uma possibilidade. Para ela sair de possibilidade para realização, para concretização, você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. E se nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor, se nessa noite você quer receber esse Deus que entra com providência a seu respeito e torna o impossível viável, eu queria que você que quer voltar para Jesus ou recebê-lo pela primeira vez, levantasse sua mão agora. Tem alguém que hoje quer tomar essa decisão? Faça assim com a mão e nós vamos orar por você.